Você não está com a sua família, profetiza na sua vida, na sua família, em nome de Jesus, e virão. Amém? E uma dica que o Senhor nos dá, para mim e para você. Você que já está aqui, você deu o primeiro passo do Senhor, você já está no caminho do Senhor. Eu te digo hoje, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. E retira o teu pé do mal. Ou seja, você já escolheu o caminho, amém? Permaneça. Interceda pela sua família e permaneça no caminho do Senhor, porque muito mais Ele fala na sua e na minha vida, amém? Por isso já vamos agradecer ao Senhor, porque é muito bom estarmos aqui neste lugar para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Este lugar que o Senhor preparou para nós, para louvarmos a Ele, para sentirmos a presença dEle, para ouvirmos o que Ele tem a dizer para nós. Por isso eu quero te louvar, Senhor. Te louvamos e bendizemos pela sua grande graça, Senhor, pela sua grande presença, Senhor Jesus, pela sua infinita bondade em nós. Obrigada pelo seu amor tão grande por mim, Senhor. E não pelo seu nome, Senhor. Obrigada por ter escolhido e ficado no caminho do mal. Eu te louvo por sua presença no dia de Jesus, Senhor. Como é bom estar aqui com a presença, Senhor. Para te encontrar, Senhor.
seu lugar, querido. Amém? Em seu lugar. Então, meus queridos, assim, que na casa de Deus, a alegria, a conversão, a perdão, as pessoas às vezes ficam no mal, fazendo uma coisa complicada, não é necessariamente na casa de Deus, aqui, igreja, mas na sua casa. Na sua casa também, porque o Senhor habita é a igreja, seu coração, o Senhor habita no seu coração também é a igreja, o Senhor se faz presente na sua casa. Quando você permite que o Senhor entre, o Senhor se faz presente na sua casa, né? Então, a sua casa vai ter briga, vai ter discussões, mas vai ter alegria, vai ter conversão, vai ter perdão, vai ter o amor de Deus presente, amém? Então, você está edificando pensando na sua casa, pensando que na sua casa a alegria, a conversão, então é bom depois irmos juntos à casa do Senhor, amém?
pedir para que o Espírito Santo nos ajude a ouvir a palavra do Senhor, a obedecer a palavra do Senhor e a cumprir a palavra do Senhor. Que a palavra de Deus vai dizer que ela acabou por nós aqui, confessar que Jesus é Senhor, se não for pela coisa do Senhor. Mas que muitas vezes, quando ouvimos a palavra de Deus, a gente até acha que ela é bonita, a nossa palavra foi bonita, né? A gente até acha, então a gente não consegue obedecer. A gente não consegue relacionar, porque a gente não tem palavra do Espírito Santo de Deus, abre os nossos ouvidos e nos ajude a ser obediente, e nos ajude a fazer a nossa parte do plano de Deus pela nossa vida e pela nossa casa. Por isso, neste momento, a gente convida, foi a nossa oração, Espírito Santo de Deus, me ajuda nessa noite a fazer diferente. Eu quero ouvir a palavra do Senhor, eu quero guardar a palavra do Senhor e eu quero fazer a parte que me compete, porque a tua parte eu tenho certeza que para a minha vida e para a minha casa, Senhor, eu tenho amor, eu tenho restauração, eu tenho cura, mas eu quero cooperar contigo, Pai. Começando aqui, ouvindo a tua palavra, prestando toda a atenção, como se fosse a última chance que eu tivesse de ouvir a palavra de Deus, para que eu possa cumprir depois, sabe, a minha parte. Ave Maria, cheia de graça. Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Abrindo a nossa palavra, vai em Marcos, capítulo 5, versículo 21. Nós somos convidados esta noite a nascer uma nova geração de família, vivendo sobre o senhorio de Jesus. Nós somos convidados esta noite a viver esse novo nascer. E depende somente de nós, depende do nosso querer, de receber a Jesus Cristo e falar: Senhor, eu quero nascer novamente, eu quero viver, Senhor, sobre o seu senhorio. Mas é necessário, como nós ouvimos aqui, ouvir a palavra de Deus e começar a colocar. É necessário abrirmos os nossos ouvidos, assim como a mulher que hoje fala, teve coragem, mesmo com o problema que ela tinha, de buscar a Jesus. Ela ouviu alguém falar de Jesus Cristo e foi até lá pedir a cura. É o que nós temos que fazer essa noite: ouvir o que o Senhor tem para nós e buscar uma cura, que muitas vezes não é doença, muitas vezes não é do vício, mas muitas vezes é do nosso interior, é do nosso querer tratar diferente o nosso próximo, tratar diferente o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos. Mas não é fácil. Será que não há nada que é necessário essa noite cair por terra e pedir para o Senhor falar? É o Espírito Santo que vai falar conosco. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus navegado outra vez para mais de fora, de novo acudiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos seus chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e a sua filha lançou-se a seus pés, rogando-lhe com insistência: minha filha está na dúvida, vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, conseguindo. Ora, havia ali uma mulher que por 12 anos padecia pelo fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus,
veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no ombro. Dizia ela ao filho: se tocar, ainda que seja na hora dos irmãos, estarei curado. Ora, no mesmo instante, Pedro trancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saía dele uma força. Ele, voltando-se ao povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos. Desde que a multidão se convinha e pergunta quem tocou, ele olhava em volta e retorna para ver quem eu quiser. Ora, a mulher atemorizada e trêmula, sabendo que nela tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Palavra da salvação. Tá? Deus usou no coração desse ministério, pela Federal de Câmara, e havia de orar, em especial, pelas famílias dessa comunidade, deste grupo de oração, dessa região. E muitos com a esperança, e colocando o nome aqui, haveria que ser atendido. Muitos se colocaram, eu quero colocar o nome da minha família. Eu creio que o Senhor vai fazer o impossível nesse mundo. E durante esses 30 dias, o Senhor tomou esse ministério para estar em oração. Casais que rezaram o terço, que pediram a invocação da Mãe Santíssima para interceder, e que fosse olhado por cada família que aqui estava colocado o nome, e também por aquelas que não tiveram a oportunidade de colocar o nome. E através dessa esperança, nós oramos. Nós buscamos a mão de Deus para ir em cada lar. As revelações, conforme a Alessandra foi colocando aqui, foi o que o Senhor falou. E muitas vezes, por não conhecermos tão fortemente a palavra de Deus, pensamos: como pode, né? Como que Deus falou? Como que Deus colocou algo no coração daquela pessoa? Mas colocou nada. E eu creio que o poder do Senhor é tão grande que nós haveremos de ver o testemunho aqui para a honra e glória do Senhor, falando que a família foi restaurada, que a família foi por Deus reconstruída. As situações em que se encontrava, seja no emprego, seja na saúde. E nessas orações, o Senhor colocou em meu coração, numa manhã, onde me apareceu uma multidão. E quando eu vi essa multidão, eu falei: Senhor, o que é essa multidão que o Senhor quer falar? A mulher do fluxo de sangue. Mas, Senhor, o que há de especial que os teus filhos precisam ouvir? E assim o Senhor foi colocando. Ele irá colocar, porque é o Espírito Santo de Deus que vai falar conosco. Quando essa palavra se inicia, falando de Jairo, é só para nós percebermos que uma multidão seguia Jesus junto com Jairo. Quem era Jairo? Chefe da sinagoga. O homem de poder que chegou para Jesus e falou: Senhor, eu quero que tu vais ao meu lar e cure a minha família, e ponha a mão sobre a minha filha e a cure, porque ela está à beira da morte.
O homem que não conhecia em viver com Jesus, mas ele ouvia também falar que o homem faz milagre. E ele acreditou que pedindo a Jesus, que Jesus indo lá e comporia as mãos sobre a sua filha, ela seria curada. E Jesus ao caminho da casa de Jairo, uma grande multidão o seguindo, uma mulher que planejava para receber uma cura. Uma mulher que já vivia há 12 anos com fluxo de sangue. Nós, mulheres, sabemos como é ruim aqueles dias em que nós precisamos viver esses momentos. Que eu creio que é da natureza de Deus, que é da vontade de Deus, que muitas mulheres querem cortar esse fluxo, mas é da natureza de Deus. Por isso eu creio que tem que se manter, mesmo sem incômodo. Mas naquela época, uma mulher que estava nesses dias, o que acontecia, cara? Ela era impura. Ela era impura. Ela não podia sair na rua. Ela tinha que ficar dentro de casa. Imagine uma mulher que vivia há 12 anos na mesma situação. O que ela fez? Ela procurou médicos. Ela procurou ajuda da medicina, que é o certo, que temos que fazer. Sim, os médicos foram feitos para nos ajudar, para nos orientar os remédios que temos que tomar. Só que ela via que só aquilo não estava utilizando. Ela gastou tudo que ela tinha. A palavra diz, gastou tudo o que tinha e não conseguia curar. E ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar. E ela sabia que uma multidão estava seguindo Jesus, que ia curar uma filha de um homem que pediu, que tinha exatamente naquela faixa de idade de 12 anos. Ela falou o quê? Eu vou até lá. Eu vou ouvir esse homem. Eu vou receber a cura desse homem. Sabe por quê? Eu vou tocar na orla dele. Eu simplesmente vou tocar. Veja que Jairo, ele queria que Deus lhe pusesse as mãos, que Jesus vai colocar as mãos. Essa mulher falou, não, eu só vou tocar. Eu quero simplesmente tocar na orla daquele homem e eu serei curada. E ela não tomou essa estratégia. Ela foi ouvir, acreditando, crendo que Jesus podia fazer o impossível na vida dela, porque tudo que era necessário ela fez. Ela procurou os médicos, ela pegou orientações, mas mesmo assim ela não conseguiu a cura. E ela foi essa mulher ao encontro de Jesus Cristo. Mas para nós percebermos aqui, ela meditou. Ela falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir pela multidão, eu vou dar um jeito de tocar nele. Ela montou uma estratégia, ela fez uma caminhada. Nós nos perguntamos agora, como está a estratégia da sua vida? Como está o planejamento na nossa vida? Qual é o planejamento? Seja ele financeiro, seja ele do vício, eu tenho que ajudar um filho, um parente, seja ele da bebida, seja ele da falta de emprego. Como tem sido a sua estratégia para chegar ao milagre de Jesus Cristo? Tem para a sua vida, tem para a minha vida, porque isso é certo. Você tem planejado? Você tem criado uma estratégia para chegar a Jesus Cristo? Ou simplesmente você vai, eu vou procurar emprego. Eu vou falar com ele hoje, porque não adianta mais. Ele continua bebendo, ele continua nesse vício. Eu preciso ajudar a sair disso. Ou eu tenho que orientar primeiro, falar com ele mesmo, não. Assim. Como que essa mulher nos ensina, através da sua vida, que nós temos que montar estratégias, que nós não podemos chegar de qualquer jeito. Na nossa vida financeira nem se fala. Nós, como família, precisamos nos orientar. Marido e mulher, não é só mulher, não é só marido. Tem que ser os dois. A sua vida não vai ser completa se realmente você viver o que um de vocês tirou
E a partir desse instante que nós nos colocarmos, que nós nos tornarmos a Jesus Cristo, que nós mudarmos a nossa vida, nós veremos a diferença. Nós veremos a bênção de Deus acontecer, porque ela está lá esperando para cair sobre nós. Mas é necessário que, como família, nós queremos estratégia. Eu tenho filho viciado, eu tenho filho com problemas. Mas você tem que colocar. Nós somos o Senhor tem conversado com amor, não com maldade. Porque a maldade não vai ajudar. A forma de falar vai fazer uma diferença enorme. A leitura falou hoje na leitura. E no texto Lucas, lá no final do versículo, estava falando, eles queriam estar planejando para jogar Jesus. Jesus simplesmente saiu. Ele sabia o que ia fazer com ele, mas ele não discutiu. Quantas vezes nós queremos discutir o momento de andar? É necessário parar. Quantas vezes isso acontece? É necessário parar. É necessário fazermos igual essa mulher. Nos orientar. Esse ministério, aonde a Diocese de Osasco criou, foi para nos orientar, para estarmos abertos. Não, eu preciso mudar, Senhor. Eu preciso ser melhor como esposa. Eu preciso ser melhor como esposo. E voltando para a palavra, voltando para o exemplo que essa mulher fez. Ela usou a estratégia e chegou até onde? Até Jesus. Ela conseguiu tocar na hora do Senhor. Será que eu posso conseguir chegar? Com certeza. Todos nós podemos tocar na hora do Senhor. Já que Ele também pudesse ter as mãos. Que Jesus colocasse a mão na nossa vida. Mas a mulher só queria tocar. Nós somos convidados todos a tocar em Jesus Cristo. A pedir a Ele para ser melhor como esposa, melhor como esposo, melhor como filhos. Quando os filhos rebeldes se tratam de seus pais com desrespeito, não podemos amar. Nós temos que viver sobre a humildade, sobre o reconhecer aos meus pais. Mesmo que eu acho que eles estão errados, no momento certo, eu irei falar com eles. Mas não, eu não vou ficar com meus pais. Eu não vou falar do jeito que eu quero. Já aconteceu dentro da minha casa. Da minha filha depois falou, mãe, a senhora não fez certo para uma coisa. Mas vamos lá, é difícil de reconhecer eles. Mas nós temos que reconhecer, não é que nós somos pais e mães que estão certos de tudo. Ouça o seu filho, ouça a sua filha. Jesus nos chama a estarmos atentos. Nós só queremos aquilo que nós queremos como pais e mães, mas nem sempre nós estamos corretos. Nós também podemos errar. E esse tocar dessa mulher é o revelar para nós essa noite. Tocar. Tocar em Jesus Cristo. Tocar no meu esposo. Tocar na minha esposa. Eu falava com meu filho, eu falava para você, oi, tudo bem? Oi, eu falava, beija a mãe, né? Fala, beija a mãe, mas de longe, apresentava a palavra, beija, oi, tudo bem? Por que você sente? Ele mexeu a cabeça. Aí eu falei para ele, se eu fizesse experiência, né? Que nós fazemos todos os dias, ele fala, ele beija minha mão, eu beijo a mão dele, eu não beijo, né? É melhor. Eu tenho que beijar meu esposo, a minha esposa, o meu filho. Eu tenho que tratar o meu carinho. E uma das orações eu revelou a oração do Neno, que muitas vezes nós temos sido muito brutos, muito ásperos com os nossos filhos, com o nosso esposo. É necessário nascer uma nova geração sobre o senhorio de Jesus. Glória a Deus. Toque o seu esposo, toque a sua esposa. Não é só um momento da noite, não é só um momento em que vocês vão estar com os dois juntos, não. Mas é um olhar diferente. É um você está tudo bem? Como foi o seu dia? Como você está? Quando perceber que está diferente, olha, você está diferente hoje, aconteceu alguma coisa? É necessário essa nossa mudança. O nosso tocar para o nosso próximo. E isso não é só dentro da nossa casa, é a nossa igreja também. Nós temos
para que nós percebamos também a mão de Jesus sobre nós. É uma força maior do que nós podemos imaginar. Essa mulher foi curada com um toque. Ela se planejou, ela foi até Jesus, ela tocou na hora de Jesus, ela não pegou em Jesus, ela só tocou. Mas ela sentiu, naquele momento, o fluxo ser cortado e a cura acontecer na vida dela. Assim Jesus nos convida esta noite a ser cortado todo o mal, tudo aquilo que tem nos afastado do nosso ente querido, tudo aquilo que tem nos afastado de estar próximo um do outro. O Senhor vem cortar para nós, o Senhor vem nos dar uma nova direção. Só que o bonito de tudo isso também é, ele perguntou, quem foi que tocou? E era uma multidão, amém? Amém? Era uma multidão. E como Jesus percebeu? Ele é o nosso Deus. Ele é quem tem a força. Isso é para nos mostrar, mas não interessa tamanho, o mundo. Jesus olha por cada um de nós. Jesus sabe que vai no seu coração agora. Jesus sabe que você está sentindo. E falou, Senhor, será que você realmente curada? Será que realmente qualquer cura no meu ente querido que eu preciso? Ou será que o Senhor vai se entrar na minha casa e fazer uma mudança? Sim, Ele vai, porque Ele quer salvar a cada um de nós. Ele quer. E essa mulher, quando Ele falou isso, naquela época era considerada doutrina. Então ela fala, no meio de uma multidão, foi eu? Ah, foi difícil, né? Como é difícil? Como é difícil falar, Senhor, foi eu. Eu errei, Senhor. Mas eu preciso tocar a criatura. Ou Senhor, foi eu nesse ponto do olhar. Mas foi essa vez, a palavra dela de falar, Senhor, foi eu, é que Ele falou, vai, a tua fé te salvou e te curou. Vai, que a tua fé te curou e te salvou. Ela recebeu a salvação naquele dia. Além da cura, ela foi salva pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ela foi embora com o Senhor. Além de tudo, ela ter ido encontrar com Ele. Ele olhou para ela e falou, você está salva. Vai, que a tua fé te curou. Jesus disse para nós essa noite, creia que tudo aquilo que você colocou aqui está sendo salvo, está sendo curado pelo poder do Espírito Santo. Você está recebendo hoje a cura do Deus vivo, a cura do Salvador. Mas é necessário, Jesus, é necessário que nós acreditamos, é necessário que nós nos louvamos realmente, falando, Senhor, eu recebo. É para mim, Senhor, que está mudando. Hoje pela manhã, aconteceu uma coisa que eu não entendi quando eu estava lá no salão, orando. Nós tínhamos pessoas chegando de manhã e falando que precisam de óleo. No momento eu não entendi. E ela estava lá, eu não sei como falar com você. Porque ela tinha vergonha de falar o que estava acontecendo na vida dela. E quando eu estava aí, ela sabia essa mulher que veio na mente. Como você tem que saber, não tem pessoas que têm vergonha de falar do seu problema. Sabe, não tem pessoas que precisam de mim e vocês precisam me ajudar. Porque eu tenho que levar a salvação para todos. E eu sei que eu pergunto que eu preciso fazer com essa pessoa, junto com o ministério que Deus deu, nesse grupo de oração. É levar a oração nessa casa, é levar a cura para essa família, porque é pelo poder do Senhor que ela levantará o Deus vivo dentro do lar dela e ela conquistará o tão sonhado, a tão sonhada vitória para a vida, a tão sonhada conquista que muitas vezes parece impossível, mas que aos olhos de Deus não é. Aos olhos de Deus, cada um de nós estamos sendo olhados agora, cada um de nós estamos sendo tocados. Deus nos toca agora, Deus está conosco. Lá na família também, o Senhor nos toca como eu nele para falar. O Senhor passa agora tocando na cabeça de cada um. E eu sei que isso vai para cada um de nós, para nos dar a esperança, a
Senhor. Vai acreditando, fecha os seus olhos, se assim você desejar. Baixa a sua cabeça. Se você colocou o nome aí, amém. Se você não colocou, você já colocou diante do Senhor os seus problemas. Leve uma palavra. Não saia daqui vazio como você entrou. O Senhor te convida a ser diferente. Porque eu ouvi a palavra dele sair do mesmo jeito. Não é normal. É necessário ter algo nas mãos. Leve o lugar de Deus. Jesus está passando sobre nós. Nós estamos sendo visitados pelo Deus vivo, pelo Deus da fé, pelo Deus do amor. Para quem está esperando que amanhã seja muito melhor do que hoje. Mas é necessário a tua parte ser feita, o teu querer ser feita. Ouça muito. Vai se colocando, pedindo para o Senhor levar. Se você é arrogante com o seu nariz, com o seu filho, então tira um pouquinho, arranca. Arranca o Senhor, vai tirando o Senhor. Mas a minha forma de falar, você já dorme como Maria Madalena. Se você pode pedir pela graça do Senhor, não faz nada da sua vida. Creia, porque Deus é Ele que vai ensinar cada um de nós. É Ele que nos dá cura e salvação. O poder do Espírito Santo. Que o Senhor irá passar e havia uma chance de eu poder chegar e disseram que tinha poder para ressuscitar e fazer uma ele nasceu dentro de mim, a fé
Senhor, confia no Senhor, se apega no Senhor, se agarra no braço do Senhor, se agarra no pescoço do Senhor, confia. Ele vai honrar a tua fé, Ele vai honrar a tua casa, Ele vai honrar a tua vida. Aplaude o Senhor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos a todo domingo, às 8 horas da noite, às 8h30 com louvor. Então, muito bem-vindos para estar junto conosco, louvando o nosso Senhor. Amém? Então, pegar o latim, né? Já vou participar ali. Eu quero pedir aqui, só para dar uma palavra ali. Deus hoje ficou gritando para mim, tem que falar, e eu tenho que falar. Então, no meu casamento, quando eu estive tratando de casamento, eu fiquei grávida, e o meu esposo começou a me visitar. E assim, era tudo para mim, era o mesmo que eu era feliz com a minha família enorme, enorme. Mas foi bem difícil, igual quando eu tive o bebê, eu resolvi sair de casa, eu estava outra pessoa, e assim, ganhando assim, agora, então assim, foi bem difícil para mim, o bebezinho, o grupo me ajudou muito na oração, fiz campanha, levei muito texto, fiquei 1 ano em oração, assim, acreditando. E depois eu cheguei a falar para Deus, eu já falei uma vez, eu gravei um pouco de volta, não vou falar mais, pela sua vontade. E foi bem difícil esse tempo que eu fiquei com meu filho. Graças a Deus minha família me ajudava muito, especialmente minha mãe. E assim, no dia do batismo, o que eu mais pedi para Deus era que meu esposo não viesse fumar com a pessoa que ele estava, porque eu me sentia envergonhada por mim, por ser da minha igreja, da meu filho e presenciar aquilo. Eu pedi tanto a Deus, e nesse dia meu esposo veio, sem ninguém, graças a Deus, e tinha uma semana que ele estava na casa da mãe. Voltado para a casa da mãe, ninguém quis falar. Então, no dia do batismo do meu filho, que foi assim, ele lá no João Batista, a minha sogra falou para mim, é uma semana que ele está em casa, na casa da mãe, né? No caso. E quando, logo depois de ter o batismo do meu filho, aí ele já veio diferente, bem carinhoso. Então, graças a Deus, Deus trouxe ele de volta, nós estamos há 4 anos de volta, pela glória de Deus e por intercessão de Maria, e hoje eu quero ter todos os dias que eu prometi, que assim, a preguiça às vezes não deixa a gente fazer isso. E assim, tem que acontecer muitas coisas para poder você acordar para a vida. E também, assim, quando a gente voltou a ficar junto, eu pedi para ele, vamos partilhar, antes de nos
história que é para sempre.